rumos dos negócios no país. Sempre às quartas, dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Ouça a CBN Campinas pela internet. Acesse cbncampinas.com.br. Fique ligado na informação 24 horas por dia. CBN Campinas, a rádio que toca a notícia também na internet. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Arena CBN. Oferecimento BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Com Antônio Lupi. 4h05. Aí ninguém aguenta, ué. Aí ninguém aguenta. Eu não vou nem ver jogo do Brasil. Ah, pra que ver jogo? Vou bater outra balinha. 4h05. Uma excelente tarde pra você que acompanha a programação da CBN Campinas no ar, o Arena CBN, hoje para falar de seleção brasileira. Tem a amarelinha em campo, a estreia do uniforme número 1 que vamos utilizar na Copa do Mundo, hein? Vai, Brasa! O Brasil vai ser campeão mundial. Pode anotar aí na sua papeleta. Vai, como Brasa! Disse o Washington Melo. O Brasil vai ser campeão e hoje nós vamos fazer 19-0 na seleção da... Contra quem que é mesmo hoje? Croácia. Ah, é a Croácia? Não, então em volta. Não vamos ser 19-0. Não, hoje vai ser 18 um pouquinho menos, tá bom? Tá bom. 9 horas, hein? A bola rola com transmissão aqui da CBN Campinas, hein? Boa! É o último teste antes da convocação, hein? É o último teste antes da convocação. Sabe Depois desse jogo, quem passou, passou. Quem não passou, não passa mais no teste do Carleto. Sabe qual boa tarde, meu amigo Antônio Lupi. Sabe aquela prova que você não estudou nada? Nada. Não estudou nada, você não estudou nada. Mas você sabe que tem prova e você vai. Mas você fala assim, minha nossa senhora, eu não estudei nada. Mãe. Eu não faço ideia. Eu tô Vamos me torcer sentindo pra assim. ser teste, né? Vamos torcer pra ser de dupla. Ó, professor, E a professora me consulta. colocar como mais inteligente da sala. Ó, o professor passa na sua frente, você com cara de dúvida, né? Que estudou, que É, você não não, sabe vai nada. lá. Aí o professor chega assim, Carlos, tem alguma dúvida? É, Você fala assim, não, meu... não, tá tudo certo. E você sabe quando o aluno não estudou? aqui. Sabe quando ele não estudou? Quando ele fala assim, professora, eu posso responder com as minhas palavras? Esse não estudou nada, velho. E o melhor é quando você chega na escola, tá lá a professora e fala assim, ó, tem uma notícia boa pra vocês. Trouxe as provas corrigidas. A prova é com consulta. Você fala, aê! Aí você vai lá e esqueceu o livro. Cara, e quando a professora, ela levava as provas corrigidas, era uma tristeza. Não, e quando a professora, você tava na sala, você sentava na carteira, a professora falava, muito bem, material debaixo da carteira, você assim, por que material debaixo da carteira? E todo mundo guardando, o que tá acontecendo? Hoje tem prova, minha nossa senhora. Tem como prova assim, hoje? Meu Deus Você do tava céu. mais perdido que pirulito em boca de bangueira. É sabe? isso aí. Aliás, hein, José? O quê? É muito importante estudar, viu? Pra você Boa que é tarde jovem. aí, escolinha do Pra professor você Raimundo. que é jovem, que tá na escola, é importante você não ser pego de surpresa, Exato. tá bom? Dedique-se, estude. Exatamente. Sabe assim, escuta o papai e a mamãe, senão o que pode acontecer? Você pode acabar você- num programa de rádio falando de futebol. Que às vezes fala de futebol, hein? Às vezes fala de futebol. E às vezes fala de outros assuntos. E Exatamente. outra, né? Pra falar de Guarani e Ponte Preta. Ah, Então estude. Alô, Fábio Scheib, a nossa Azzurra está vencendo, está indo pra Copa, hein, Fábio Scheib? Boa tarde.
É isso aí, Antônio Lupe, muito boa tarde, ouvintes. CBN, a Azurra, que hoje está jogando de branco, está lá na Bósnia fazendo o jogo que vale classificação à Copa do Mundo, a repescagem contra a Bósnia, 22 minutos da primeira etapa e a Azurra está vencendo. Gol de Moise Kean, atacante da Fiorentina, um golaço, uma besteira do goleiro também, né? Mas foi um golaço a finalização do atacante, cara. Música da Itália. Eu acho que isso aí é um grande consolo para a seleção brasileira, né? Por quê? Fala a verdade, se o Brasil tá ruim, você olha a Itália e fala, graças a Deus não sou italiano, hein? Pelo menos nós estamos lá já, né? Mas é difícil as eliminatórias europeias são complicadíssimas. Mas eu acho que a seleção da Itália tá devendo faz tempo, hein? Tá bem pior que a do Brasil. Hoje, Marcão Andrade aqui no estúdio, ele me lembrou algo. A seleção italiana, ela não foi para as duas últimas Copas. Sim. Então, E se você prestasse atenção no CBN Esportes, o Fábio Chaves falou isso. Sim, mas as duas últimas, cara, que a Itália não foi, ela sequer passou da primeira fase, velho. Olha que... As duas últimas que ela foi. Que ela foi, então. As duas que ela não foi. Ela não foi pras duas últimas. Ela não foi pra 22 e não foi pra 18. Isso, e de 14 e de 10, ela não passou da primeira fase. Meu Deus, que fase, hein? Pô, que terror, cara. Tá vendo? É melhor. O Brasil tá um pouco melhor que a Itália. Em 2010 ela não passou. Por que não foi cabeçada? Não, Mas eles têm o Coliseu lá, né, Zé? É verdade. E o Balotelli, não tá jogando mais, não? Vai Quem vir foi a pro Guarani. cabeçada do E o Pirlo, do hein? Zidane no Materazzi? 2006. Ah, foi 2006. Foi na final com a Espanha, né? Foi 2006. Não, final com a França. Itália, né? França e Isso. Itália. França e Itália. França e Itália. Boa. Ó, então hoje tem Brasil, hoje tem palpitão do Arena CBN. Brasil e Croácia. Brasil e Croácia. Gattuso. Gattuso, Zambrota, Niesta. Pirlo, eita, Maldini. 2010 é logo ali. Ó, hoje tem palpitão Brasil e Croácia. Quem vence, placar, pode mandar seu nome, o placar do jogo e a cidade ou o bairro se você for aqui de Campinas, tá bom? 991869070. 991869070. Você tem voucher lá na outra ou não? Olha, isso aqui é... Quanto você tem lá? Tem 200? Quanto você quiser. 200? Pode ser? Pego lá agora. Fechou, R$200 de voucher do Giovanetti pra quem acertar o placar. Claro que amanhã nós vamos fazer o sorteio entre os acertadores do placar, não é? Exatamente. Eu acertei e ganhei. Não, senão a gente quebra, entendeu? Aí a gente tem que fechar o Giovanetti só pros acertadores do placar. Quem acertar o placar do jogo entre Brasil e Croácia hoje às 9 da noite, amanhã entra pro sorteio de R$200, pode ser? R$200. E quem der o palpite e errar, vai ter que fazer um pix pra nós e tomar uma cerveja lá de graça. Exatamente. bom? Pix de quanto? Uns R$10 cada um. Tá. Aí dá pra pedir uma porção de rolha, né? Eu disse rolha. Rolha. Que é bem gostosa. Nossa senhora, uma pimentinha. Se o Carlão fosse um lanche, eu comeria. É, um lanche, o X Carlão, imagina que O legal. X, cara, recheado, hein? Bem Mas gorduroso. seria praticamente um X todo, né? Ei, coisa lá. Nem eu aguento, tem hora. Eu já teria que ir embora. Como é que seria o X-Loop, hein? Ah, bem magrinho. Bem né? magrinho? E sem filé graça, de né? frango, Um Sem lanche graça, natural. Sem graça. E você põe manteiga. Pão com milho. Pão de milho. E o X-Shaibe? X-Shaibe seria um lanche refinado, mussarela de búfalo, É, né? refinado. Rúculas da Como é que chama Macedônia, aquele que você parte assim? É rosbife, né? rosbife, parma, presunto parma, pastrame. Ia custar bem caro, né? Bem caro, E né? o XE? X é um pão na chapa só, né? Só, tá bom, né? Um pão amanhecido ainda. E o XLL? XLL é caro. É caro, né? XLL é caro. O XLL é aquele lanche que é simples, mas todo mundo valoriza, entendeu? A galera acha que é sardinha, mas é pernil. Mas é pernil. Ô Zé, faz um favor pra mim. Fala, confirma que dia que é hoje? Hoje é terça-feira, né? Nossa, acabou março, hein? As águas de março fechando o verão não vieram. Hoje é o último dia do mês de março, dia 31 de março de 2026. Hoje é dia da integração nacional e hoje também é dia da saúde e também nutrição. Aliás, grande abraço pros profissionais de nutrição que tem um papel fundamental, principalmente nesse mundo maluco
que nós estamos vivendo, onde os alimentos cada dia mais gordurosos, as nossas crianças cada vez mais obesas, então precisamos ter muito cuidado com a saúde e a nutrição. É sempre bom comer alimentos saudáveis, Muito né, bom. Noel? E a gente falando de X aqui. Exatamente. Estamos bem demais, hein? Exatamente. Tela maravilhosa. Hoje também é Dia Nacional do Backup, hein? O backup. Backup, importante. Tem que salvar, né, cara? Salvar os arquivos. Tem que salvar. Você sabia que, né, se colocasse o Jesus e o capeta pra digitar um texto, você sabe que o capeta se dá mal, porque só Jesus salva. É verdade. Ai, que coisa mais sem graça. Ó, vamos lá. Alô, pessoal. Alô, de Cabreúva. Foi isso aí, ó. Quem foi, perdeu, hein? Alô, Cabreúva. Ó, vamos lá. Hoje não tem nenhum time que faz aniversário, mas hoje tem cidades importantes do Brasil que completam mais um ano de vida. Hoje é aniversário de Fonte Boa. Fonte Boa é Bahia. Fonte Boa, eu vou colocar Paraíba. É Amazonas. Hoje é aniversário de Rio Preto da Eva. Rio Da Preto Eva? Da erva ou da Eva? Da Eva, Isso, pelo amor cara. de Deus. Da Eva. Paraná. Vou colocar Rio Grande do Sul. Goiás. Amazonas também. Hoje é aniversário de Soretama. Soretama é Espírito Santo. Soretama É no Acre, peraí. É Acre. Soretama é Ceará. Paga pra Carlão de Freitas, Espírito Santo. Hoje é aniversário de Matias Lobato. Matias Santa Lobato, Catarina. Paraná. Minas Gerais. Hoje é aniversário de São José do Bonfim. Bahia. Rio de Janeiro. Minas Gerais. Paraíba. Hoje é aniversário de Encantado. Encantado é Santa Catarina. Eu acho que é Santa Catarina, hein? Encantado, velho. Puta. Espírito Santo. Rio Grande do Sul. Hoje é aniversário de Arubatã. Arubatan. Arabutã, perdão. Como é que é? É no Arabutã. Acre. Amapá. Peraí. Arabutã e Minas Gerais. Amapá. Santa Catarina. Hoje é aniversário de Riachuelo. Riachuelo. Shopping Dom Pedro. Nossa. também. É Santa Catarina, velho. É Rio Grande do Sul. Vou colocar Piauí. Sergipe. Ah, não é Hoje é possível. aniversário de Borá. São Borá Paulo. é lá Rondônia. São lá. Paulo. É a menor cidade do Brasil, inclusive, sabia disso? Paga pra Zé Neves, confirma. E hoje é aniversário de Fartura. São Paulo Fartura, também. vou com o Zé. São Paulo. São Paulo. Acertaram, hein, seus atrás do sapecas? É isso. Eu não sei se Borá e São Pedro tem uma diferença. Acho que Borá é o menor município em habitantes. E São Pedro é o menor município em extensão. Extensão, eu acho que é Exatamente. isso. Olha aí. Tanto é que tem uma legal. feira em São Pedro, que aliás a rádio CBN participa com o Sonos Truck, que é dos municípios com os menores municípios, né, se reúnem, e é em São Pedro porque São Pedro é o menor município em extensão Em aqui do território, estado de São, né? em território. Águas de São Águas de Pedro. São Pedro, Muito obrigado. bem, Bolacha. Águas de São Pedro. Bolacha que se fosse carioca você chamaria biscoito, né? Ou bolacha, né? Ou Globo. 4h15, a gente vai pro intervalo. O Eduardo Bolacha está na Central Técnica Samela Deep no streaming. O nosso WhatsApp tá liberado, hein? Palpitão de Brasil e Croácia. Quem acertar, amanhã vai concorrer a um voucher de R$200 no Giovanetti. Já tá liberado, só texto, tá? Porque aí vocês me ajudam, porque áudio eu vou ter que ficar ouvindo porque nós estamos sem estagiários no esporte, tá bom? Então é só mensagem de texto, beleza? Se quiser mandar áudio também, manda, eu dou um jeito aqui junto com o Carlão, tá já bom? iniciou com os estagiários. São 8 candidatos, né? São 8 candidatos, 4. de amanhã é um São verdadeiro 5 reality medianos. show. 4 já. Fazer um reality show. 4 do Pinel e 4 do Cândido Ferreira. Você é maluco pra trabalhar aqui. 991869070 é o nosso WhatsApp que já tá liberado. Palpitão Brasil e Croácia, 9 da noite. É o último teste, hein? É o último teste da seleção antes da convocação final para a Copa do Mundo de 2026. Um intervalo e a gente já volta. A CBN. Oferecimento BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Atenção Campinas e região, não perca na BYD Darugi as últimas unidades com bônus de até R$40 mil. Tem BYD Som Pro e BYD King GS com bônus de 10 mil ou taxa zero. E chegou o novo BYD Som Plus Turbo 2027 com mais autonomia, potência, tecnologia e recarga rápida. E conheça a nova concessionária BYD Castelo, mais ampla, moderna e com o melhor atendimento que só a BYD Darugi tem. BYD Darugi em 8 endereços. Pensou BYD, pensou Darugi. Desacelere, seu bem maior é a vida. Arena CBN.
4h17. Alô, Filipão, final do telefone 3777, já mandou aqui, ó, 3-0 Brasil, 3 do Vini, 1 pra cada enteado. Um pro Zé Felipe. Um pra Virgínia. E outro pro Leonardo. E pros meninos todos lá. Felipe de Campinas, valeu, Filipão. Brasil 1, Croácia 1. Quem mandou o palpite foi o Marcelo Sodini. Tá registrado aqui, Marcelão. Empate entre Brasil e Croácia é o palpite do Marcelo. 2-0 Brasa. Aí não começa com isso não, Alex. Esse é o último jogo do Brasil? Antes da convocação. Tá, mas a convocação, depois da convocação tem algum amistoso? Tem mais 2, contra Egito e contra Panamá. Isso. Aí é o time que vai realmente pra Copa. Os 26 convocados, eles estarão à disposição do técnico Carlo Ancelotti. Esse contra o Panamá é a saideira aqui do Brasil, é a despedida e o Brasil faz no Maracanã e aí embarca para os Estados Unidos. Já tem ingresso? Já deve estar tudo esgotado já, né? Não, acho que não. Dia 31 de maio. Vai ser dia 31 de maio. Nem começou a vender ainda, Zé. Vamos, Charlie. Você quer ir? Anima? Vamos, cara. Eu animo. A gente pode fazer o arena lá do Maraca, né? Pode ser, leva no truck pra lá. A gente sai aqui vamos passar pras meninas? 2 meses antes. Né, Éboli. Thalita Gildes, tá lá ainda ou não? Boa. Thalita Gildes, torcedora do Vasco. Se não tiver, vai ter entra no lugar, não tem problema. Boa. 2-0 Brasa, quem mandou aqui foi esse aqui eu já falei, né? É o Alex. Conhece o Alex, Zé? É o primo do Miro? Não, é o Alex, torcedor do Guarani, tá aqui, ó. Grande Alex. Bugrão. Grande Alex. Vai, Bugrão. Boa. Valeu, Alex. Deixa eu ver aqui mais mensagem de texto. 56 segundos. Longa, hein? Mas daqui a pouco eu coloco no ar. Brasil 1, Brasil 2, Croácia 1. Não consegue, é o Bruno Pacchioni, amigo de Fábio Chay. É da turma, Ó, o Elias, tá aqui com a gente, ó. Elias tá falando que vai ser 3-1 pro Brasil. Jaguariúna já. Esse aqui não quer na Giovanese. Vocês estão muito. Vocês não querem tomar cerveja, não. Ó, o Antônio Wilson falou que vai quedar a Croácia, hein? 2-1 pra Croácia. Antônio Wilson, o rei da praça. Ó o Machadão aqui, ó. Roberto Machado, Croácia 2-1 também. Brasil não inspira confiança atualmente. Vamos lá, Croácia. Opa, esse aqui é outro. Croácia 2, Brasil Guimarães Bugrino. Croácia 2, Brasil 0, lá de Hortolândia. Ih, começou a mudar a chave aqui, hein? Ó o Vinícius. Salve, amigos, hoje é Brasa, de novo. Esse negócio de Brasa não tá dando certo, não. Sai de Brasa aí. Brasil, Brasa é churrasco. 3, Croácia 1. Vamos ver aqui mais um antes de você. Pior que vai Corinthians. Nossa, tá chovendo mensagem, hein? O pessoal tá alucinado em... Mas o Vai Corinthians, pelo menos você escuta no estádio, né? O Vai Corinthians você vê, existe, né? André tá aqui com a gente, de Campinas, Brasil 3-1. Olha só, hein? Abraços a todos. Vamos ver aqui mais um antes de vocês. Comentaristas do Arena. Boa tarde, amigos do Arena. Brasil 2, Croácia 2. É o Valdeir, motorista de Aperpir, lá do Matão, Sumaré. Valdeir. Bom trabalho, viu, meu amigo Valdeir? Cuidado, hein, meu amigo? Cuidado com o trânsito. 2-2 é o placar do Valdeir. Mais um aqui, vai. Ó, Edilson de Limeira. 1-1 é o placar, porque a seleção tá muito ruim. Edilson Lopes, nome de cantor sertanejo, hein? Opa. Palpite do jogo de hoje, Croácia 3, Brasil 1, é o Chicão, lá do Jardim Proença. Você acha que isso aqui é IA, não é não? O Chicão num jet ski? Eu acho que cara de ser IA. Ô, Chicão, essa foto sua aqui no WhatsApp é IA, hein? Chicão. Ou esse jet ski tem motor de avião, né? Isso porque o Chicão tá com a camisa polo, uma bermuda jeans num jet ski, mas espirrando água. É IA. É IA. Essa daqui não tem nem como mentir, viu, Chicão? Do Jardim Proença, grande abraço. Vai mandando mensagem, daqui a pouco eu registro mais participações. Eu vou com você primeiro, Fábio Scheibe. Por favor, a provável escalação do Brasil e já emenda o seu palpite. Você acha que hoje dá Brasa ou da Croácia? Nossa, Lupe, você fala Brasa de novo, dá uma cotovelada em você, meu. Vamos lá, Lupe. O Brasil vai ter mudanças em todos os setores da equipe. A única dúvida ainda para Carlo Ancelotti é no gol. Se ele vai colocar o Bento ou vai pro Ederson mesmo. O Ederson que acabou indo mal, né, no amistoso contra a França. E na lateral direita tem o Ibanez, que é zagueiro, não vai atuar pela lateral direita. Abrindo Ibanez na lateral direita. Marquinhos voltando. Marquinhos está voltando para a zaga brasileira. É o titular junto com o Léo Pereira na lateral esquerda. Igual rádio. Ou seja, Ederson, Ibanez, Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos. No meio campo, Casemiro, o capitão, e Danilo. E na frente, 4 atacantes. Matheus Cunha, Luiz Henrique, João Pedro e também o atacante Vini Júnior. Mano, eu não entendo, velho. Eu não entendo. Arbitragem do jogo, Scheibe.
Little Crowdstruth, dos Estados Unidos. Assistente Michael Rick Strois e John Little Rex. E a Croácia? Você tem aí no papel ou não a Croácia? Na pedra. Na pedra. A Croácia. Só o duro da Croácia. Tem o Modric, né? A Croácia tem o Modric como principal jogador ainda, já está um pouco mais experiente. Joga no Milan, Eu né? tenho a escalação aqui, ó. Renite, sinusite, Modric, estomatite, pancreatite, Plasil. pantite, estomatite, plasiosite e brasilite. Então, vamos lá com a Croácia. Livakovic, Stanic, Sutalo, Kaletakar e Jakier. Modric, não consegue, né? Susier, Kramaric, Baturina e Perisic. Na frente, Budimar. Budimar é um grande centroavante que marca muitos gols. Né? E o palpite? O palpite vai ser Putz, quase gol da Bósnia, velho. Vai ser 2-1 pro Brasil, velho. 2-1 pro Brasil, é o palpite do Fábio Scheib. Ô Carlão, eu falei aqui ontem, se não me engano, no CBN Esportes, que essa data FIFA pro Brasil, ela não serve de parâmetro para o que o Brasil vai levar pra Copa do Mundo. Mas alguns jogadores estão aí, querendo uma vaguinha nessa lista do técnico Carlo Ancelotti. Você acha que é possível pensar alguém desses dois amistosos ou você acha que não vai servir pra nada? É claro que algo positivo o Ancelotti vai extrair, né? Por exemplo, no jogo contra a França, o Luiz Henrique ali vai fazer gol, hein? Hoje tem gol ali, hein? O próprio Danilo deu uma mobilidade diferente no meio-campo da seleção. Acho que esses dois jogadores, não vou dizer que cravaram o lugar, mas já deram uma resposta legal aí pro Ancelotti. Hoje eu tô com muita expectativa do João Pedro. Acho que o João Pedro vai pra Copa do Mundo, mas hoje, numa boa exibição, talvez ele já crave aí a posição dele como titular, mas poucas conclusões assim, né? O Ancelotti, ele já veio para esses amistosos já com algo em mente, né? Como ele mesmo disse, ele já tem a seleção titular, poucas vagas ainda pro elenco da seleção. Então, por isso, eu acho que tirar partido diante destes amistosos, eu acho que o Ancelotti não fez isso, mas esses jogadores que eu citei, eles ganharam aí alguns pontinhos com o técnico italiano. Boa! Será que... Deixa eu ver aqui. Guardei para o Arena, mas não estou me aguentando. Ai. Será que eu vou ler ou será que eu não vou ler essa mensagem? Quer que eu leia? Tem pegadinha? Não é pegadinha, mas guardei para o Arena, mas não aqui, estou me aguentando. Imagina essa... Acho melhor evitar, né? Uma palhaçada, né? Acho que eu fui bem, né? Acho que foi melhor. Vamos parar? É porque o Kosovo não foi pra Copa, né? Kosovo, né? Não. É. Tá jogando repescagem agora, né? Contra quem que é, você sabe? Eu sei, sim, eu te falo até o placar e os minutos dessa partida. Nossa, o Kosovo está empatando com a Turquia 0-0, 40 minutos da primeira etapa, por enquanto está indo pra prorrogação. Boa, obrigado. O Brasil vai fazer 2-0 na Croácia, o Jonas Carneiro, broa, é o Carneiro. Vamos ver aqui mais um. Boa tarde, rapaziada do Arena. Sou Silvana de Campinas. Brasil 2, Croácia 1. Obrigado, Silvana. Palpite para o jogo do Brasil, 2-2. Quem mandou esse palpite aqui foi o Murilo Marcelino. Valeu, Murilão, tamo junto. Wagner de Hortolândia. Brasil 1-0. É o Wagner. Placar simples. Brasil 2-1 Brasil. Quem mandou esse aqui foi o Thiago Mendes. E aí depois mandou uma figurinha aqui com o Corinthians. Uma chacota. Boa tarde, garotos, machos. Croácia 3, Brasa 2. Davi Campos que mandou. Beleza, tá registrado. Boa tarde ao Marcos de São Roque, 1-0 Brasil. 1-0 Brasil também, ó. A Giovana Careta. Imita. Giovana Careta. Ela falou 1-0. Mas, ô Giovana Careta, 1-0 pra quem? Pô. Giovana Careta, 1-0 pra quem? Pro Brasil ou pra Croácia? Por favor, complemente o seu placar. Eu agradeço e muito, tá bom? O Wesley tá mandando aqui do Jardim Pauliceia. Jogador da Itália. Sou vermelho direto, hein? Boa tarde, Brasil e Croácia, 2-1 Brasil. Quem que tá expulso ali? Bastoni. Foi expulso? Bastoni fazer uma falta, o último homem, né? Nossa, roteiro de Vai ser classificação sofrimento, dramática. hein? Dramática.
Ô Zé, você deu seu palpite não, né? Ainda não dei, Então, cara. por favor, fica à vontade, Mas 4h27. Eu não sei se devo dar o meu palpite, que meu palpite não é tão... Animador. Não é tão animador, não é tão otimista como o dos colegas. Eu vejo uma seleção perdida às vésperas de uma Copa do Mundo. Uma montagem, como o Chaib deu aí, uma prévia, né, do que vai ser o jogo hoje, do elenco de hoje. Eu não sei, cara. Acho que não deu tempo de testar, não deu tempo de montar um coletivo ali, o tático ali legal. Eu acho que o Brasil hoje, se ele sair com 1-1, já estaria de ótimo tamanho. Então eu não acredito que os jogadores do que vão atuar hoje, que vão começar o time com o jogo hoje, com o time hoje, que metade deles vão estar na Copa. De verdade, não acredito. Mas tem muitos jogadores motivados, cara. Não, mas assim, eu respeito a opinião dos colegas, tá? Mas assim, eu tô muito desmotivado, cara. Olha, eu vi um comercial, Chaib, mandaram pra mim um vídeo da Aura Argentina. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver. Não vi. É um vídeo feito pela AFA. Eu vou mandar pra vocês. Um vídeo feito pela AFA. Que é a Associação de Futebol da Argentina. Que eles falam da Aura Argentina, que é o que significa isso? Faltando pouco tempo pra Copa, a aura vai tomando conta do país. Todo mundo entra no clima e começa a pintar a rua e comprar bandeirinha. Quem não tem camisa vai atrás, nem que seja do camelô, mas assim, ó, já vai se montando uma hora, porque tá chegando a hora da gente disputar a coisa mais importante da nossa vida, que é uma Copa. Então, e a gente não vê nada disso no Brasil, nada, ninguém tá empolgado. Mas você não acha que essa atmosfera ela se perdeu aqui no Brasil? Porque, perdeu, por exemplo, eu me lembro de 2002, na Copa que o Brasil foi campeão, até 2006, depois, 2010 na África. Eu acho que pós 7-1, isso aí acabou ficando oculto. Eu acho que aquela goleada sofrida pra Alemanha na Copa, que foi disputada no Brasil, essa áurea brasileira, ela se perdeu. E aí a gente começou a ver, tipo, cores indo pra outros segmentos, a não ser pro futebol. Também tem Então eu também. acho que houve toda essa propaganda que foi feita na Argentina, eu acho que falta ainda pra nós aqui. Ou se perdeu. O Lupe tocou num assunto que, assim, eu tava matutando até pra falar, mas eu acho que vai muito ao encontro do que eu penso. O Brasil tá triste, né, cara? Tá triste. O Brasil hoje, a gente não se fala, a gente não conversa mais de futebol, a gente não... Hoje fica essa polarização maluca, né, de política e que deixou o povo brasileiro carrancudo. E que poderia ficar só na política, mas não fica. Não, o nosso povo é leve. A essência do brasileiro, ela é leve, mas hoje não. Hoje o brasileiro tá pesado, o brasileiro tá irritado, o brasileiro tá chato. O brasileiro tudo, se é verde é de um lado, se é outro é de, sabe? Se é vermelho, se é amarelo. Cara, então, isso. E isso parece que tá tomando conta do povo. E o futebol, que é um negócio pra deixar todo mundo alegre, hoje não. Hoje ninguém liga e quando liga é pra colocar política no meio. Então tá muito chato. O nosso país hoje, ele ficou muito chato. Vou torcer muito pro Brasil hoje, tá? Mas eu não tô com esperança, não tô com um bom prognóstico, vamos dizer assim. 4h30, vamos pro repórter CBN. Já a gente volta aqui com o debate de seleção brasileira, que hoje enfrenta a Croácia no último amistoso antes da convocação final para a Copa do Mundo de 2026. Repórter CBN. Terça-feira, 31 de março de 2026. O presidente do Fundo Garantidor de Crédito, Daniel Lima, cobrou mais documentos do BRB para dar seguimento à análise do pedido de empréstimo realizado pelo controlador do banco, o governo do Distrito Federal. A medida visa cobrir um rombo causado por operações com o Banco Master. O FGC aguarda informações adicionais sobre medidas internas e um plano de negócios antes de prosseguir. Não há prazo para a conclusão da análise. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, se reuniu com o governador interino do Rio de Janeiro, o desembargador Ricardo Couto, para tratar da sucessão no estado após a renúncia de Cláudio Castro. O STF ainda vai decidir se a eleição será direta ou indireta após liminar de Cristiano Zanin suspender decisão do Tribunal Superior Eleitoral por escolha indireta. Países do Golfo Pérsico têm incentivado em conversas privadas o presidente Donald Trump a manter a guerra contra o Irã. A informação é da agência americana de notícias Associated Press. De acordo com o texto, líderes de Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuwait e Bahrein disseram a Washington que não querem que o conflito termine até que haja mudanças significativas no regime dos ayatolás. No horário de Brasília, 4h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento GWM Darugi. Viva o amanhã hoje. Lojas de Pratos, agora em Campinas. Tudo o que você precisa para servir bem. São 4h33. O Mário Quintino está chegando aqui no Arena CBN para trazer as informações das estradas da região. Mas, ô Mário, antes das informações do trânsito, por favor, o seu palpite, quem vence, Brasil ou Croácia, hoje à noite, lá em Orlando, nos Estados Unidos, hein, Marião? Eu tô em cima do muro, viu, Lupe? Eu acho que eu vou no 1-1. Não tô muito confiante não também, viu? Tá preocupado com o peixe, né? Pois eu tava pensando isso aí também, viu, Lupe? Ainda não tem o clima de Copa, assim, eu acho, né? Deu pra sentir um pouquinho nesse último jogo, antes do Brasil e França, que a gente já viu mais repercussão, todo mundo comentando, até no programa aqui também. Mas eu vou no 1-1, vou ser conservador hoje, vai. Tá bom. Palpite aceito, Mário Quintino. Então traga pra gente as informações aqui das estradas na região. Vamos lá então, Lupe, trazendo informações da rodovia Dom Pedro, o nosso ouvinte já encontra um ponto de lentidão aqui em Campinas para acessar a rodovia Anhanguera, aquele ponto de lentidão que já tem todo dia a partir do Trevo dos Amarais, dá para seguir pela Aladino Selme em direção do Matão em Sumaré. No sentido contrário da Dom Pedro, a movimentação ainda é maior aqui em Campinas, na passagem pela Avenida Mackenzie, região do quilômetro 129, para quem vai em direção de Atibaia e também de Jacareí. Chamando a atenção também para a região de Piracicaba, Lupe, porque tem atendimento de uma ocorrência na continuação da rodovia do Açúcar, a rodovia Ernesto Paterniani, lá então em Piracicaba. Essa lentidão de pelo menos 2 quilômetros lá na rodovia por conta de um acidente que aconteceu mais cedo e ainda tem atendimento dessa ocorrência, reflexo ainda de lentidão pela rodovia Luiz de Queiroz, para quem está saindo de Americana, vem em direção de Piracicaba, já na altura do quilômetro 158. Então atenção, você que passa ali pelo trecho, quem puder evitar esse trecho da rodovia do Açúcar, seguir direto pela rodovia Luiz de Queiroz é a melhor opção lá na região de Piracicaba e aí depois consegue seguir em direção da região do bairro Tanquinho e também de Iracemápolis. Tem condição melhor pela SP-127 também. A gente está de olho nessa ocorrência, mas já ficou alerta então a situação complicada na rodovia do Açúcar lá na região de Piracicaba. Lupe. Muito obrigado, Mário, que volta na programação da CBN trazendo outras informações do trânsito aqui em Campinas e também em toda a região, principalmente nas estradas. 4h35. O mês do consumidor começou e aqui o cliente tem sempre muitas razões para sair de Fiat 0 km. Vem pra Fiat aproveitar as condições imperdíveis. De Pratos, a mais completa loja em equipamentos e utensílios para restaurantes. Aqui você encontra talheres, pratos, caçarolas, baixelas inox, tudo para lanchonetes, bares, hotéis, hospitais e cozinhas industriais. Você que vai inovar, reformar ou montar seu estabelecimento, vem para De Pratos. Cozinha completa, comercial ou residencial. Na De Pratos você encontra tudo o que precisa. De Pratos, São Paulo, Campinas e Atibaia. Acesse depratos.com.br ou visite nossa loja em Campinas, Avenida Orozimbo Maia, 1165. Arena CBN. Boa tarde, equipe do Arena Araçariguama. Araçariguama, Rio de Janeiro, não é? Então, não tem. Ou é São Paulo, é Araçariguama. Então, ó, tá no YouTube, aqui é o João Batista. Mas ele tá dizendo que é aniversário de Araçariguama? Não, ele tá lá nessa cidade aqui. Será que é Araçariguama? Araçariguama? É perto de Sorocaba? É em São Paulo. Ah, então tá bom. É porque aqui não tem tá C. Tá sem o cedilha. Ele falou que tudo isso pra falar que vai ser 0-0 o jogo, tá bom? É pra ganhar um tempinho também. 4h37. Boa tarde, meus amigos. Nossa, esse daqui é um texto gigantesco. Mas vamos lá. Boa tarde, meus amigos da melhor resenha do rádio esportivo da região. Na minha opinião, sobre a renovação do Ralf, hein? Atenção. Ralf. Torcedor do Bugre. É o mesmo que você comprar um Fiat Tipo? Já foi útil para os outros, porém, para nós o custo-benefício é insatisfatório. O desempenho é produtividade.
Vou de novo, tá bom? Agora eu entendi a mensagem. Vamos lá. Renovação de Ralf. né? É o mesmo que comprar um Fiat Tipo. Certo. Já foi útil para os outros, porém para nós o custo-benefício é insatisfatório. O desempenho e produtividade dele está mais escondido do que orelha de freira. Jonas de Jesus, bugrino, mais esperto do que gato em cima de muro de canil. O Jonas foi bem aqui. Mas eu acho que assim, o Fiat Tipo que ele compara ao Ralf tá bem cuidado, passou por todas as revisões, é um carro que aguenta ainda mais uma boa quilometragem. Às vezes, Lupe, assim, a gente em alguns momentos, a gente tem que, o torcedor ele é passional, né? Então, só um minuto. O que o torcedor do Guarani, ele pensa sobre o Ralf? Ele acha que o Ralf é aquele jogador de 2012, de 2000, não é mais. O Ralf tem 41 anos, é um jogador que veio pra ajudar, ele não veio como a solução dos problemas, ele sequer veio pra ser titular. Então, é um cara que vai ajudar no trabalho, vai ajudar no dia a dia, ele entrou em alguns jogos do Campeonato Paulista, então não adianta o torcedor achar que é aquele Ralf, né, versão campeão no Corinthians, que não é. Ele é um jogador já em final de carreira, que ele vem muito mais para ajudar na composição do grupo do que propriamente para ser o camisa 5 do Guarani, muito longe disso. Então, um contrato de produtividade, o Guarani acho que não vai gastar muito, é um cara que faz bem no dia a dia, então tá aí, vai continuar. Além disso, a liderança também, né? O cara que eu acho que ele vai acrescentar. Eu acho que é um jogador que, mesmo não jogando, não tendo tantas oportunidades, é um cara que acrescenta do dia a dia. Boa. O TRS mandou mensagem aqui, vai ser 2-1 Brasa. Foi ele que falou, hein, Carlão? Não fui eu. Viu, Zé? Você até a cabeça aqui. Brasa, não. Brasa, corta. O final do telefone 8103, o Reginaldo Pereira, tá falando que vai ser 0-0. Boa tarde, seus mal acabados. Alexandre, da Vila IP, 1-1. Boa, tá registrado aqui, ó. Brasil 2, Croácia 0. É o Paulinho Maradona, de Campinas. Valeu, Maradona, tamo junto. Paulinho. Boa tarde, Brasil 3-1. É o Zé Rubens, do Parque Brasília, que tá mandando mensagem. Valeu, Zé. Aqui, ó, na minha opinião, Luizão. É o Renatinho Alves que tá atrasado. Respondendo de ontem. Porra, meu. Renatinho também. Você vê que ele assiste todos os programas, assiste e ouve todos os programas. Renatinho, Croácia 1, Brasil 1, Fabiano Moreira de Campinas. Valeu, Fabiano. Brasil 1, Croácia 0. É a Mariana GFC. Campinas. Guarani Futebol Clube deve ser, né? Boa, Mariana. Valeu pela mensagem. Vamos ver aqui, é o Eduardo Costa. Será que é o cantor? Não é o cantor. Brasil 1, Croácia 1. É o Edu, de Barão. Barão Geraldo deve ser, né? Deve ser, né? Boa tarde, Arena. Aqui é a Ana do Cambuí. Meu palpite? Croácia 0, Brasil 1. Um abraço. Hoje dá pra cravar Menino Ney de fora da Copa? Será que Vini Júnior vai jogar igual no Real Madrid? Os caras estão querendo o Vini Júnior colocar polêmica. Aliás, o Neymar ontem postou um story na rede social dele, era ele, acho que ele tava fazendo alguma massagem, algum procedimento de recuperação. O vídeo que ele faz agora. Eu queria falar sobre isso. Ele tem um acesso total. E aí ele pega o coco e no coco tem um guarda-chuvinha. Guarda-chuvinha. E aí ele fala assim, você imagina se eu posto essa foto, a galera fala, Neymar não tá nem... E cara, não tem como não dar razão pra ele. Qualquer coisa que ele postar, vão falar, Neymar tá nem aí pra Copa, tá de férias. Estamos muito chato. O Gildo tá falando que vai ser 3-3 e ele mora em Cardeal. Boa. Eu queria falar sobre isso, sabe? Porque o Neymar, ele está produzindo um conteúdo, acredito que por trás tem patrocinadores, inclusive daquele energético, né? Que comprou, inclusive, o Bragantino aqui recentemente. E o Neymar, ele tá colocando nesses vídeos, foram 2 até agora, a rotina dele. O que ele faz quando ele vai pro Santos, quando não tem treino, o que ele faz em casa, aparece as crianças, até isso também aparece o Neymar fazendo. E eu acho muito interessante, sabe por quê, Zé? É isso que você falou. Às vezes a gente acompanha o Neymar muito por conta das questões envolvendo a vida pessoal dele, o que ele faz fora de campo, os problemas particulares do Neymar, que aí eu acho que a gente não tem que opinar em nada, tá bom? E o que ele fez? Ele tá colocando como é o tratamento dele fora do Santos. Tem profissionais que acompanham o Neymar na casa dele. Staff, tá. Aliás, ele, um tempo gigante, ele até fala no segundo episódio que ser jogador de futebol não é fácil, porque ele abriu mão de várias coisas pra estar ali. Claro que ele trabalhou muito pra chegar onde ele chegou. E pode ainda chegar, depende muito dele.
Mas eu acho que o Neymar tem feito algo estrategicamente interessante para ele mostrar para o brasileiro que ainda tem um pé atrás, e o WhatsApp, que é o nosso termômetro, tem muita gente que detesta o Neymar e não quer ver ele na Copa. O Neymar tá fazendo um marketing e eu acho isso muito interessante. Ele está se humanizando. Ele está se humanizando e mostrando o sacrifício que ele está fazendo para jogar a Copa do Mundo, e até mesmo para explicar por que ele fica fora de alguns jogos pelo Santos. Você viu o episódio do doutor? Sim. Ele fez um procedimento, deu um probleminha no joelho, o doutor falou, tá fora, não joga. Não é o Neymar que não quer jogar, é o departamento médico do Santos, o staff, que não deixam o Neymar ir pro campo. As nossas últimas enquetes, elas foram diferentes em relação às que a gente estava fazendo. A última foi aquela do Neymar ou Vinícius Júnior, que deu Neymar de goleada, que como que era o Neymar, comparamos, né, o Neymar com o Vinícius Júnior, acho que foi o Neymar é melhor. O Zé que fez essa enquete. E nossa, Vinícius Júnior é melhor que o Neymar. Isso, o Neymar atropelou. Que a galera tem a consciência de apesar de ter rejeição, algumas pessoas não gostam dele, mas é inegável que ele, pós Ronaldinho Gaúcho, fenômeno, ele foi o nosso extraterrestre, né? E o Vinícius Júnior é um bom jogador, é um cara, né, de muito respeito no futebol internacional, mas não é o Neymar, né? Não é um jogador do nível do Neymar. A expectativa que fica é justamente para essa, né? Na quinta-feira agora tem a volta do Santos, a volta do Brasileirão. O Santos enfrenta o Remo em casa. E o Neymar é dúvida também, a gente não sabe se vai jogar ou não, mas agora restando pouco tempo aí para a Copa do Mundo, o mês de abril, um pouquinho de maio também. A expectativa é que ele tenha atuação na maioria dos jogos do Santos, pela expectativa do Ancelotti. E é um jogo pro Santos ganhar, né? Pra sair um jogo de pobre. Mas até agora as notícias que eu tenho lido, o Neymar vai pro jogo. Gabigol tá fora, né? Ele tem que jogar, e assim, a gente sabe que ele vai pra Copa, já é fato isso. Mas eu acho que ele jogando bem, dando assistência, marcando gol, sei lá, mas assim, atuando, eu acho que a gente fica mais seguro e um pouco mais interessado naquilo que a seleção vai apresentar. Uma referência, uma referência. Agora, você imagina se o cara não joga e vai pra seleção sem jogar os últimos 2 meses. A gente não tem nenhum parâmetro pra... E hoje eu tava acompanhando alguns programas que não são dedicados exclusivamente ao esporte, e aí apareceu uma parte do vídeo do Neymar, dessa rotina que ele tá compartilhando, assistindo o jogo do Brasil contra a França. E ele faz um comentário que, assim, é um comentário que a gente faz assistindo jogos. O Mbappé coloca na frente, é difícil de pegar. Cara, isso já virou uma repercussão. Neymar tava secando, cara. Ele só fez um comentário. Você tá falando sério que a galera... ô louco. Sério. Então, na hora que ele fala... que ele usou essas palavras, né? Quando o Mbappé coloca na frente, é F, entendeu? Aí, entendeu? É difícil. Aí a notícia vira, Neymar tá secando a seleção. Tipo que ele faz dá opinião a respeito de Mbappé em gol marcado contra o Brasil, sabe? Por isso que o negócio do guarda-chuva... tudo vira notícia, né? O negócio do guarda-chuva... Por isso que o Brasil tá assim, né? Eu acho que ele realmente tá assim, está cansado da imprensa brasileira em cima dele. Ele tá cansado, você vê que ele não aguenta mais também. Fala, meus amigos... Intervalo, hein, Lupi? Pensei que você tava intervalo de jogo, chamou intervalo aqui, ué. Eu não entendi, foi nada. Intervalo de jogo lá na Bósnia. Na Bósnia tá 1-0 pra Itália. A Itália vencendo por 1-0. A Bósnia está garantindo vaga na Copa do Mundo. O intervalo também pra República Tcheca e Dinamarca. República Tcheca está garantindo vaga também na Copa do Mundo. Kosovo e Turquia 0-0, indo pra prorrogação. E a Suécia está vencendo a Polônia. Quem está ligado na gente aqui no nosso programa, curtindo bastante, dando muitas risadas, é o meu amigo Bruno Laporta, cara. Estava na estrada de Piracicaba para São Paulo. Tá curtindo muito. Torcendo muito pra Itália também, viu, cara? Mas é amigo ou ex-amigo, Bruno Laporta. É amigo ou ex-amigo? É amigão, cara. Amigão. Faz parte lá da MP ou não? É dos nossos, né, Fábio Scheibe? É da MP? É da MP ou não? Libanês, italiano. Nossa, imagina então. Deve estar com o mesmo problema financeiro que você, né? É da MP ou não? Você gosta. Não é. Né? Aliás, São amanhã, Paulo, você viu a escala lá, eu errei, mas corrigi. Amanhã tem franguinho lá, começa do Chile lá, velho. Fala, meus amigos. Você pega um pastelzinho, velho. Esse pastelzinho já virou lenda. Em off, ontem eu estava... Concordo. Daqui a pouco eu mostro pra galera aqui. Tá bom. Boa tarde.
Brasa não, Brasil 1, Croácia 3. Ô louco, aí não, hein? Quem que foi esse aqui que mandou? Foi o José Nilton Fernandes. Valeu, Nilton. Boa tarde, como vocês puxam o saco do Neymar? Vocês estão ganhando algum por fora? Sim. Sim, ele fez um Pix, tá bom? Ele são os Ele comprou a CBN. Ele comprou a CBN, comprou a aliás, CBN. vai chamar Central, CBN, Central Brasileira Neymar, tá bom? 2-0, Brasil. É o Eliel que mandou mensagem aqui, ó. O Grino, lá do Vila Boa Vista. Aí, tá encaixando, tá tudo certo. Moisés de Valinhos. Tá vendo? Tá, mas é o Eliel mesmo, né? É ele mesmo. Boa tarde, amigos. Excelente programa. 3-0 3 Brasil e 0 Croácia. Valeu, Moisés. Ó o Francisco. Boa tarde, galera. Sou o Chicão, do Jardim Monte Cristo, em Campinas. Eita. Hoje vai ser 3-1 Croácia. Beleza, sem problema nenhum. Não, você tá certo. Ô, Lupe, com todo respeito, eu sei que toda profissão tem suas dificuldades, porém ser jogador de futebol não é fácil. Fácil é carregar tijolo embaixo do sol. Fácil é varrer rua com salário mínimo, pelo amor de Deus. Todas as profissões têm suas dificuldades, tá bom? Ô, André, mas ele falou, o Neymar falou, entendeu? Não, mas ele falou que todas as profissões têm suas dificuldades. Não, eu que falei isso. Mas eu tô contigo, Lupe. Não, mas ele também sei que toda profissão tem suas dificuldades. É isso. Cada um dentro do seu. Cara, você imagina você. Eu vou ficar quieto. Oi, pessoal. Próximo de feriado. Do Arena, Brasil 2-0 é o Luiz, do Parque Fazendinha. Aí sim. Eita. É um bairro. Não tem nada a ver com o que vocês estão pensando. É o bairro. Fazendinha. Ó o Maurício, do Vila União, Brasil 1, Croácia 2. Para! Vamos lá. Hoje vamos lavar a alma. Brasil 4-0. Agora pode fazer comentários chatos, vai. Brasil! É o Renato Tsunami. Boa! Quem mais tá aqui com a gente? Ó, o Cris Alvione. Tá falando que vai ser 2-0 pra Croácia. Boa tarde. Ponte 1, Ceará 0. Abraços, Guilherme. Primeiros 3 pontos dos 43 que precisamos, Carlão. Do nada. Do Neida. Ó, o Guilherme. Marvin Júnior, Croácia. Olha, pra mim é Ponte 1. Pra mim é que são 43 pontos e só. Derivaldo Souza, Brasil 1, Croácia 0. Nossa, o jogo da Ponte Preta, que é o principal, aí tira a paz de qualquer um. 4-1 Brasil, Zil, é o Jorge Martínez, vizinho do Chaibe aqui na Chapada de Itu. Olha só. Araçaiguama é na beirada da Castelo Branco quando chegar em Barueri. Outra coisa, 4-1 Brasil, mas a guerra continua no Irã, banco... tá falando de várias coisas aqui. Meu Deus. É vizinho do Chaibe, hein? Você conhece ele, ô Chaibe? O Jorge? Deve ser Jorge. Não tive o prazer, mas será um prazer conhecer. Jogaram beach tennis. Bate na casa dele lá, vai pedir uma xícara de açúcar. Vai capaz que você ovo. Você precisa do que? De uma xícara de açúcar? Vai, não. Toma minha usina. Toma. Vai lá. Croácia 3, Brasil 0. É o Lucas Matos que mandou mensagem. 3-0 pra Croácia em cima do Brasil. É o mesmo palpite do rapaz aqui da piscina, hein? Boa! Vamos ver aqui mais um. Boa tarde, Brasil 2-0. É o Adilson de Americana. 0,5 Brasil. 47 minutos do segundo tempo. Esse daqui gosta do sofrimento, é o Juliano. Grande Juliano. O Brasil vai surpreender hoje, 3-0. É o Eli Carlos. Eli. Saudades do Eli. Eli Carlos. Ele falou a água aqui, ó. Final do telefone 2156. Eli Carlos é irmão do Silas. Do Silas, né? Ó o Paulo, torcedor do Palmeiras e do União São João de Araras, hein? Olha lá, parece quem? Tudo verde, tudo verde. Quem que é torcedor? Velho. Quem que torce mandou aí, mano. Grande Carecone, velho. Saudade do Carecone, velho. Do bom humor do Carecone, velho. Das contestações do Carecone. Quem torce pro União e pro Palmeiras, ô Fábio Charles? Grande Carecone. Brasil 2-0. Brasil 2, Croácia 0. Vila Teixeira é o Cláudio Crivellari. Brasil 4-1 pra cima da Croácia. Pessoal, se o Ancelotti já disse que tem a seleção titular definida, isso não seria um indicador de que Neymar iria compor o banco? E ele é o Afonso de Americana e ele fala que o Brasil vai ganhar da Croácia por 2-1. Mas o Neymar tem que ser convocado pro banco, tá? Pro banco. Não precisa ser convocado pra ser titular. Ele aceitaria um banco? Você acha que ele aceitaria de boa? Vindo do Ancelotti, eu acho que sim. O Dunga falou que difícil, hein? Difícil? O pai do Neymar aceitaria o Neymar ser no banco? Ó, a Suzy.
Suzy Pérez, do Jardim Garcia, Campinas, é perto de lá onde você mora, Zé. Jardim Garcia é perto da John Boy ali. Brasil 1, Croácia 2. Ô, Suzy, aí você acaba com a gente aqui, fia. Luiz de Hortolândia, Londres, né? Croácia 3, Brasil 1. Brasil 3, não, Croácia 3, Brasil 1. Deixa eu ver aqui mais um, ó, tá com a... Não tem não. Ó, o Charutinho lá do Parque São Quirino, Fala, Brasil Charutinho. 3, Croácia 1, valeu. Cara, tem muito palpite, acho que não vai dar pra registrar todos. A gente tem um intervalo, 4h52. Daqui a pouco a gente volta com o Fábio Scheibe, trazendo aí a rodada do Campeonato Brasileiro e também as atualizações das eliminatórias, não, da repescagem pra Copa do Mundo. A gente volta já já. Arena CBN. Oferecimento BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Atenção Campinas e região, não perca na BYD Darugi as últimas unidades com bônus de até 40 mil reais. Tem BYD Som Pro e BYD King GS com bônus de 10 mil ou taxa zero. E chegou o novo BYD Som Plus Turbo 2027 com mais autonomia, potência, tecnologia e recarga rápida. E conheça a nova concessionária BYD Castelo, mais ampla, moderna e com o melhor atendimento que só a BYD Darugi tem. BYD Darugi em 8 endereços. Pensou BYD, pensou Darugi. Desacelere, seu bem maior é a vida. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. E ontem, 2 duelos pelas quartas de final da Superliga Feminina. O Praia Clube venceu o Bauru por 3-0 e o Osasco também fez 3-0 para cima do Fluminense. Hoje, mais 2 jogos. Às 6h30 tem o Mackenzie contra Flamengo e o Minas enfrenta o Maringá. São os confrontos das quartas de final da Superliga Feminina. As quartas de final da Superliga Masculina começam no sábado. Hoje é dia de super terça no Iga Atacado com ofertas especiais. Confira. Creme Nutella 140 gramas, R$9,69. Massa de pastel Massa da Feira Discão 500 gramas, R$5,98. Óleo de soja Vila Velha 900 ml, R$6,69. Feijão Broto Legal Carioca 1 quilo, R$8,98. Corra, ofertas válidas somente para hoje, 31 de março. Iga Atacado, juntos abastecemos lares, negócios e sonhos. Sua empresa não pode parar e muito menos ficar vulnerável. Com a NetTurbo Telecom, você garante conectividade de alta performance e proteção robusta contra ameaças digitais. Cibersegurança e velocidade caminham juntas com soluções personalizadas de firewall, backup e defesa contra ataques cibernéticos. NetTurbo Telecom, a escolha das empresas de sucesso. Acesse netturbo.com.br e proteja o futuro do seu negócio. Arena CBN. Quatro horas e 55 minutos. Fábio Scheibe, por favor, nos atualize sobre os jogos da data FIFA e também a repescagem da Copa do Mundo. A Itália com a menos ainda vai vencendo Bósnia por 1-0, mas tem outros jogos também, né, Fabito? Exatamente, Lupi. Além de Itália e Bósnia, tá rolando República Tcheca e Dinamarca, 1-0 para os tchecos. Kosovo e Turquia empatam por 0-0 e a Suécia está garantindo vaga, está batendo a Polônia por 2-1. Hoje à noite tem jogo legal, viu, Lupi? Tá rolando jogos agora, mas à noite também tem jogo legal. Tem Portugal contra Estados Unidos. Agora tá rolando Holanda e Equador 1-1. Inglaterra está perdendo para o Japão por 1-0. Isso tudo é amistoso, né? Amistoso preparatório para a Copa do Mundo. E hoje à noite também tem México e Bélgica. Além disso, na repescagem intercontinental, a Bolívia, outro país sul-americano, encara o Iraque tentando vaga na Copa do Mundo. Jogo à meia-noite lá no México também. Jogo único. Além disso, tem Série B hoje, Lupi. Não, tem já série tá bom, B, já. daqui a Já pouquinho. a gente Início da segunda rodada, vamos falar amanhã da Série B, tá bom? Porque é muita coisa. Aí a gente começa. O pessoal tá anotando agora os jogos das seleções. Olha aqui, ó. O Eliel Boca mandou mensagem aqui. Ele tá falando que nós somos demais. Não é o mesmo.
Ele falou que se precisar instalar uma fechadura, tá precisando instalar fechadura na tua casa, Zé? Olha, ele tem desconto. Tá? Capaz que tô. Ah, que susto, eu pensei que eu tinha estourado o programa. Ó, é o seguinte, se eu não li a sua mensagem, no caso você que mandou, por exemplo, ó, o Roberto, tá falando que vai ser 4-0 pro Brasil. Ai, Roberto. Tem prêmio pro acertador? Tem, amanhã, entre os acertadores, nós vamos sortear R$200 de voucher no Giovanetti, tá bom? Perfeito. Ó o Mosca de Hortolândia falando que vai ser 3-1 pro Brasil. Ou 3C, Brasil 1, 3 Croácia, Brasil 1. Mosca, o seu palpite ficou indefinido, você precisa corrigi-lo ou não vai entrar pro sorteio, tá bom? Fala aí, equipe que toca de primeira, meu palpite é 3-1 pro Brasil. Não teve nenhuma maldade aqui, tá na tua cabeça, garotinho. Boa. Pedro, de Nossa Senhora de Lourdes, valeu. Ô Zé Neves, 4h58, eu quero primeiro o teu roteiro. O que você vai fazer pra ver o jogo do Brasil? Vai rolar ali uma gela, um amendoim? Qual que é o menu da casa do Zé Neves pra acompanhar o jogo da seleção? 9 horas. 9 horas. Daqui. Vou chupar algumas siriguelas, né? Que eu tenho um potinho lá em casa e vou assistir esse jogo com o coração na mão. Mas você não vai comer nada, um petisco? Vou jantar, né? Vou jantar bem, né? Bater aquele macarrão. Mas nada assim, porque tem jogo do Brasil, nada que vai ser um atrativo. Vai pesar. Uma bandeja de frios, um amendoim. Talvez um salaminho. Salaminho, bom. Salaminho. O Carlão, ele é criativo, quer ver? Carlão de Freitas, o cardápio da família Freitas pra acompanhar o jogo do Brasil hoje. Primeiro que nós não vamos sofrer, porque o nosso problema é outro. É outro, né? É outro. Mas saindo daqui, aquele treininho básico, tô voando, Antônio Lupe é prova disso. Claro. Né? Tô voando, perdendo peso a todo instante. E depois, ir pra casa, cuidar dos problemas caseiros, né? Do dia a dia da casa. Sim, que toda casa depois tem. Me deitar no sofá e assistir o jogo do Brasil. Ai, eu não sei mais o que eu quero. Eu acho que eu nem vou ver o jogo. Meu Deus. Ela tava só esperando. E aí, Chaime, fala você aí. O que você vai comer? O que você vai fazer pra ver o jogo? Eu vou comer um franguinho grelhado, né? Com brócolis, uma batatinha também, porque vamos seguir a dieta. Passando mal, hein? Semana, tem que seguir a dieta. Ai, meu coração. E hoje é tranquilo, ver o jogo ali, o jogo que não vale nada também, né? Mas eu gostei dessa skin aí, essa nova skin do Zé Neves, viu? Gostou? Bonito, hein, Zé? Intelectual, cara. Intelectual, cara. Bonitão, velho. Agora eu tô falando 2 linhas de 4. Tô falando, box to box, né? O gatilho, a saída de gatilho. Laterais que ajudam o sistema defensivo. Assim, cara. É o seguinte, 4h59, a Arena tá terminando, mas é o seguinte, hein? A partir das 8 da noite, já tem a abertura do Futebol Globo CBN, amistoso da seleção brasileira, Brasil e Croácia, direto lá de Orlando, nos Estados Unidos, e você acompanha todas as emoções aqui no 99,1 e também através das plataformas digitais da CBN, tá bom? Fica o convite, grande abraço, bom jogo pra todo mundo e amanhã a gente tá de volta. Valeu! Tchau! Arena CBN,